Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo Acadêmico comigo no canal aí. Galerinha que está em casa estudando, reforcem aí o seu conhecimento intelectual, anotem no caderno, anotem nos blocos e fiquem bem com saúde. Espero que estejam todos bem no conforto dos lares. Queridos, hoje o tema central, a abordagem central de hoje é sobre o censo demográfico. Você sabe para que serve este mecanismo? Sabe por quem é administrado no território brasileiro este mecanismo? O censo demográfico, você sabe? Já ouviu falar? Recenseamento, já ouviu falar? Já ouviu falar no IBGE? Então, se não, anote aí. Primeiramente, o que significa a sigla IBGE? E todos estes elementos, as conceituações que eu aqui falarei estarão ligados ao recenseamento, ao censo, aos institutos oficiais que realizam o levantamento da contagem e atualização da população em território brasileiro. Território brasileiro este que você está assistindo aqui, está vendo aqui e está vendo no mapa, o globo, o mapa maior e o mapa menor com a caracterização com a distribuição das regiões. Então, o IBGE, o que significa essa sigla? Você sabe? IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE, que é o responsável pelo recenseamento, pelo censo demográfico no território brasileiro, ele é o que administra o censo demográfico periodicamente. E isso periodicamente você já vai saber de quanto em quanto tempo. Mas, segundo o próprio IBGE, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em sua página oficial do governo, você pode acessar também posteriormente a ibge.gov.br, que tem algumas curiosidades, inclusive sobre a estimativa da população brasileira. População do Brasil, população de cada estado e a população de cada município. Segundo o IBGE, o censo demográfico ele constitui como a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios do país e em seus recortes territoriais internos, tendo como unidade de coleta a pessoa residente em domicílio de qualquer município do território nacional. E quando eu falo em todos os municípios do Brasil, é em todos os municípios mesmo, é nos 5.570 municípios que compõem a nossa república. Então o Brasil atualmente tem 5.570 municípios distribuídos entre as 27 unidades político-administrativas, sendo 27 unidades político-administrativas porque são 26 estados mais o Distrito Federal. Isso a gente já comentou em algum dos vídeos anteriores ou em sala de aula. Eu sempre comento. Mas é importante saber que o primeiro recenseamento da população do Brasil foi efetuado em 1808. Mas, calma aí, o primeiro recenseamento da população do Brasil foi efetuado em 1808. Porém, este recenseamento ele visava atender especificamente a interesses militares, de recrutamento para as Forças Armadas, o que enseja de suspeitas de que seus resultados tenham ficado aquém da realidade, seja em razão da natural prevenção do povo contra as operações censitárias, seja principalmente em razão de seus objetivos. Aí vem um detalhe, hein? Para efeito de registro histórico, é bom que você coloque aí, para efeito de registro histórico, em virtude de sua maior complexidade e, sobretudo, do controle a que foi submetida toda a operação de recenseamento, o recenseamento realizado no ano de 1872,
que foi denominado de Censo Geral do Império. Este recenseamento, que foi realizado em 1872, ele é considerado o primeiro efetuado no país, tendo sido conduzido pela então Diretoria Geral de Estatísticas. Então, para efeitos históricos, o primeiro recenseamento ocorreu em 1872. Aquele que ocorreu em 1808, ele visava, né, atender especificamente um grupo, mas um grupo que era um grupo que fomentava interesses militares, né? O recenseamento de 1872, ele foi um recenseamento com uma complexidade, né, de colhimento de informações muito maior. Por isso que, historicamente, ele foi considerado o primeiro efetuado no Brasil, ok? Conduzido por uma diretoria que já estava oficialmente gabaritada, já estava de forma mais organizada para coletar, para estudar, né, e para fazer toda a filtragem daqueles dados referentes ao território brasileiro. Então, é interessante saber também que estes recenseamentos, né, desde o primeiro registrado historicamente em 1872 até o último que a gente vai viver em 2020, né, o último que foi realizado foi em 2010. O próximo e atual seria em 2020, né? Não será mais por força, né, da pandemia que assolou, né, o planeta. Todos os países do planeta estão assolados por esta pandemia. Então, algumas medidas, alguns mecanismos, alguns estudos estão sendo, né, prorrogados, estão sendo substituídas as datas, estão sendo levadas mais à frente, né, para até passar esse período de pandemia. Então, o próximo recenseamento do Brasil, que aconteceria em 2020, possivelmente acontecerá em 2021. Mas é importante você saber que a periodicidade da pesquisa, desse levantamento, desse recenseamento, do censo demográfico no Brasil, a periodicidade, o que significa periodicidade? De quanto em quanto tempo é realizado, né, o levantamento, a atualização das informações características populacionais do território brasileiro. De quanto em quanto tempo? Né? Então, a periodicidade da pesquisa populacional no Brasil, de suas características, ela é decenal. E o que significa decenal, professor? Ocorre a cada 10 anos, ok? Então, e é bom você também saber a curiosidade, essa curiosidade aqui, ó. Excetuando-se os anos de 1910 e 1930, em que o levantamento, né, em que o censo demográfico foi suspenso, e 1990, quando a operação foi adiada para 1991, né, a periodicidade ela ocorre sempre a cada 10 anos. Né? E o ano de 2020 vai entrar para a história também. Né? Então nós temos aí, os anos de 1910 e 1930, foi suspenso o censo no Brasil. Em 1990, né, década de 90, o censo de 1990, que ocorreria neste ano, ele foi suspenso e foi colocado para uma nova data, para o ano de 1991, que vai acontecer agora, em 2020. O censo demográfico previsto, né, deveria ser agora em 2020, mas passará possivelmente para 2021. Né? Então, a abrangência geográfica do censo demográfico, ela é em todo o território nacional. Como eu já disse, em todos os 5.570 municípios, em todas as 5 regiões do Brasil. Região Norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste, região Sul, em todas as 5 regiões, em todos os 5.570 municípios, em todos os 26 estados e em Brasília, o Distrito Federal, tem que ser realizado, né, o recenseamento no Brasil. E essa abrangência é nacional, com resultados divulgados para
O Brasil, quando os divulgados são resultados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a coleta é feita, é enviado para o banco de dados, né, do IBGE, o IBGE faz toda a análise e coloca em gráficos, coloca em estudos e divulga, né, para o governo federal, divulga para as grandes regiões, para as unidades da federação, divulga, né, para as mesorregiões, para as micro-regiões, para as regiões metropolitanas, para os municípios, para os distritos, para os subdistritos e para os setores censitários. Então, é uma coleta, né, um serviço de coleta absurdamente grande e muito pertinente, né, geopoliticamente, inclusive, para o nosso território. Ok? Então, qualquer coisa pesquisem mais sobre, só sobre o censo demográfico, esse vídeo. O próximo a gente já vai falar sobre a população brasileira, ok? A população e suas características. E é bom que vocês fiquem atentos, hein? Então um grande abraço, espero que todos estejam bem.